Eu não sou, ninguém me engana mais. Não me enganam, porque eu sei exatamente o que o meu filho precisa. Curiosa, né? Não, e a gente tem que ser, olha... Hoje, aqui no Gladyscast, vamos falar sobre um assunto que muita gente já ouviu falar, mas poucas pessoas entendem sobre esse assunto, que é o autismo. A gente vai falar sobre a rotina, sobre o dia a dia e, além de tudo, sobre o amor, as conquistas e as transformações que esse espectro traz na vida de uma mãe atípica. Então, hoje eu tô recebendo aqui essa mãe atípica, psicanalista, que trabalha com pessoas que têm diagnóstico de transtorno do espectro autista. E ela veio aqui abrir o coração, falar da vida dela, os seus desafios, o seu dia a dia, que é ser mãe de um filho com espectro autista. Então, com vocês, eu tenho a honra de receber ela, Flávia. Flávia, seja muito bem-vinda, querida. Eu que agradeço esse convite. Muito Nossa, obrigada. muito E muito especial você vir aqui nesse mês, sabendo que esse mês é o mês do autismo, né? Isso, da conscientização do autismo, e que é muito importante falar sobre isso sempre. Não só esse mês, mas sempre. Sempre, né? Então, como eu falei no começo do vídeo, acho que a maioria das pessoas sabem o que é o autismo, o espectro, mas sabe muito pouco, né? Sabe muito superficial. Você que vive isso no seu dia a dia e trabalha com isso, que é mais lindo ainda, com o espectro, vir aqui e dar seu depoimento. Então, muito obrigada, seja bem-vinda. E vamos que vamos. Vamos embora, vamos educar esse povo. Vamos embora. Mas antes de começar, Flá, fala quem é você. Quem é a Flávia além da mãe? Então, a Flávia, além de mãe, né, atípica por ter o David, que é um adolescente hoje. Quantos anos ele tem? Ele tá com 14, vai fazer 15 agora no final de maio. Uau! Né? Mês que vem ele vai fazer 15 aninhos. Ele tem o transtorno do espectro autista e tem TDAH, que é uma comorbidade que vem. E a gente pode depois falar um pouco sobre isso, porque o autismo ele nunca vem sozinho, ele sempre tem outras questões que vêm junto. Sempre? Olha, eu tô para conhecer um autista que não tem alguma coisa a mais além do TEA, né, do transtorno do espectro, né, porque é um espectro, né, então ele não vem sozinho. E muitas vezes o TEA não é o problema principal. Não? Qual que é o problema principal? Às vezes tem comorbidades que elas vão trazer mais dificuldade para aquele indivíduo. Por isso é um espectro, né? Porque dentro desse espectro não é só o TEA, não é só o autismo em si, né? Tanto que esse termo, transtorno do espectro autista, ele entra em 2013. Dentro né, do manual ali, né, do DSM-5, que é o manual daqui dos Estados Unidos, onde tem ali toda aquela que a gente vai ver, onde estão todos os transtornos, né, onde os médicos usam aquilo ali, né, para poder saber o que é o autismo, o nível, e aí, então tá tudo ali dentro. E ele entra só em 2013. Por quê? Hoje a gente tem o autista que eles vão classificar, o autista de nível 1 de suporte. Que é moderado, que é... Então, hoje não fala mais o moderado, leve, antes era leve, moderado e severo. Hoje é nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. E antes de 2013, tinham outras terminologias que eram usadas ali dentro do DSM-5 para classificar isso. E o autista nível 1 de suporte, ele era mais conhecido como Asperger, síndrome de Asperger. Como ela funciona? Você me fez uma pergunta do olhar, né? Isso. Então, assim, às vezes, assim, por que eu vou fazer aquela criança olhar para mim, olhar nos meus olhos? Por que eu não posso entender e me colocar num lugar de... Sim, como é que eu vou conquistar esse olhar sem invadir essa criança, entendeu? Então eu trago muito essas reflexões ali justamente por isso, porque tem muito mito, o autista não gosta de socializar. Meu Deus, o meu é um político, ele conhece todo mundo pelo nome, ele fala oi com todo mundo, ele gosta de gente, só que ele tem o tempo dele, como todo mundo, né? Então não tem isso,
Então, é muita coisa que é dita que não é. Só quem vive que sabe. Porque você conheceu um autista, você conhece um. Você conhece um, né? Verdade. Exato. É muito único, é muito dentro da singularidade mesmo de cada um de nós. Não tem ninguém igual a ninguém. Olha, é superar todo dia, é você se reinventar agora. Não é, como se diz, às vezes as pessoas falam assim, romantismo. Não, zero romantismo aqui. Mas que eu sou uma pessoa bem melhor. E a gente tem essa conversa todos os dias na minha casa, de vez em quando a gente conversa, eu, meu marido e o meu filho. E até o meu filho mais velho, que sofre, claro, ser irmão de uma criança atípica não é fácil. E ele fala, nossa, eu agradeço a Deus porque eu sou o que eu sou, porque o David é como ele é. Então hoje eu sou um ser humano melhor, que olho, tenho empatia, porque talvez eu não tivesse. Então, de certo, ele me fez ser uma pessoa bem melhor do que eu era, você pode ter certeza. Então, ele me deu esse presente. Mas não é fácil, não estou romantizando. Mas isso é o que eu tiro de bom. Mesmo assim, que eu aprendi para a vida, é que hoje eu posso olhar para o outro de uma outra forma que antes eu não olhava. Você tem algum plano pro David? Tem esperança? Então, a gente tem todas as esperanças do mundo, né? Como qualquer outro filho. Para qualquer outro filho, exatamente. Eu sonho, mas aí é o sonho dele. E todo mundo tem um talento, tem algo. Qual o talento do David? Então, o David, ele é assim, primeiro que ele gosta, olha, ele é um ótimo comunicador, apesar do autismo dele. Ele tem o canal dele lá no TikTok, onde ele faz os comentários dele sobre, ele é um expert em montanha-russa, em parque aquático. Olha que legal! Ele já viajou esse mundo. Uau. Porque ele não só conhece os nomes dos parques, ele conhece os defeitos. Viajou sem sair de casa. Então ele conhece a marca, ele conhece o parque, por que aquela montanha-russa não deu certo, por que alguém morreu, porque errou. Então ele por si só, se ele encontrar o que ele quer, ele vai ser o melhor. Claro que é um processo, né? Mas ele, esse verão, ele aplicou para um trabalho sozinho. Uau. Ele fez uma entrevista de trabalho. Olha. E ele foi aceito no trabalho porque ele ama, ele quer ser lifeguard, ele quer ser salva-vidas, né? Lá das piscinas do condomínio. Ele passou em tudo. Pena que para isso, a única coisa que faltou é que ele tem que fazer 15 anos para fazer um curso. Primeiros socorros, né? Mas ele já tá lá no sistema. E ele já foi, ele já fez, já aconteceu. E ele ano passado, no verão do ano passado, ele falou assim, ano que vem eu vou trabalhar. Ele mesmo conheceu o gerente. Ele é muito safo. Então, quando ele quer uma coisa, ele vai atrás. Eu queria, às vezes, ter a força que ele tem, de vontade de continuar. E ele é um que persistente, né? Quando ele quer uma coisa, Gladys, eu lembrei agora que com 4 para 5 anos, ele caiu na piscina. Ele nunca tinha feito natação, sempre usou boia. Ele tinha 4 anos. Ele entrou na piscina da nossa casa, que tinha uma caverna, e eu fui buscar a boia, mas eu não sabia que ele tinha entrado. Meu marido estava dentro da piscina com o meu outro filho, e eu volto com a boia e falei, cadê o David? Aí meu marido, não tá com você não? Quando ele estava sentado debaixo da caverna que tinha o waterfall, né? E ele estava sentado ali, né? Sufocado. David, como é que você chegou ali? Ele pulou, nadou, sem nunca ter nadado. Dito isso, a gente foi ele queria entrar a gente tinha mudado para Austin, ele queria ir para a piscina, porque ele gosta de water slides. Só que a gente pagou, mas não sabia que para você não podia usar boia, mas para você descer, para você poder participar ali, entrar no parque ali você não podia usar boia, você tinha que saber nadar. E agora? Eu lembro como se fosse hoje. O meu marido olhou para mim e ele saiu, ele virou as coisas e falou assim, vai dar ruim. E, David, você quer fazer o teste de natação? Você não pode botar o pé você não precisa nadar. Piscina olímpica. Ele passou no teste, porque ele queria muito descer naquele water slide. Olha, esse é o David. Que maravilha, amiga. Que linda. Esse é o David, até hoje. Quando ele quer, ele faz. Agora, também, quando ele não quer, não há... Olha, pode desistir, senta e chora, porque você não vai fazer ele fazer nada pela força, né? Ele não vai. Se ele não quiser, ele não vai.
Já melhorou bastante, mas esse é o Que David. recado você deixaria agora, com a visão da Flávia, com a visão da Flávia agora? Não ame seu filho independente de qualquer coisa. E uma coisa é certa, o diagnóstico, ele não define quem é o seu filho. Muito pelo contrário. Às vezes você tem um diagnóstico, o David, nível 2. Hoje, considerado nível 1. Você vai do autismo para aquilo que tem que ser trabalhado. Tem criança que sai do 3, vai para o 1. Agora tem muito criança do 1 que vai regredir. Às vezes não fez a terapia correta, às vezes não teve o suporte correto e às vezes a criança, dependendo, sempre levando para as comorbidades, né? Porque isso fala muito dentro ali do espectro. Ele pode passar de 1 para 2, 3, mas isso não define. Tenta encontrar o que seu filho gosta, o que dá prazer nele e você vai ter que amar, sim, o seu filho como ele é, isso e é a tudo. paciência que você falou, né? Mas olha, só com muito amor para ter essa paciência. Realmente, o amor de Deus por nós mesmo. Que essa paciência que a gente tem é algo que a gente nem entende. Porque você percebe que você quer que o seu filho seja feliz. É o mais importante. O que eu quero pro David, que ele seja feliz. O que ele vai fazer? Não sei. Se ele quiser ser salva-vidas, ele tá feliz? Se ele fala que ele vai ter o próprio parque dele aquático. Ai, que lindo! Ele fala, David's World. Fala pra mim, então, quais estão sendo os maiores desafios agora na David? Sendo uma criança atípica, quais são os desafios seus como espectro? Então, e é isso, porque o adolescente já é algo complexo. Adolescência, né? O adolescer, né? Então, já é complexo. E para o autista, não é diferente. Porém, porque está no espectro, tem comorbidades, tem outras questões, a sensibilidade, eles são mais sensíveis, toda a funcionalidade, né, mesmo cerebral, a neurociência vai explicar, vai ser mais complexo e você vai entrar, porque quando é criança, principalmente a gente volta no assunto do bullying, porque vai querer pertencer e essa questão da leitura social. Quando é criança é muito mais fácil, por quê? Tá na escola, você tem contato com as mães, aí a mãe fala assim, vai lá, João, brinca com o Pedro, entendeu? Aí o João vai lá e vai brincar com o Pedro, ele não vai perceber, criança não vai perceber, às vezes, a diferença. Ou às vezes vai perceber que o amiguinho é diferente, mas ele é criança, né? Criança não vai perceber, né? Não é à toa que a palavra de Deus fala, você tem que ser igual criança para entrar no céu. Não é isso? Por quê? Porque ele não vai ter essa malícia, essa né? malícia. Porque ali, na adolescência, todo adolescente tem a questão do sofrimento, do pertencimento, todos eles passam pela mesma coisa. Então não tem alguém para falar assim, olha, deveria, principalmente na escola. Eu acho que isso era uma educação que deveria existir dentro das escolas. Você acha que isso falta? Eu acho que falta muito, porque eles estão muito preocupados se a criança vai funcionar academicamente, se ela não vai criar nenhum problema, se não vai trazer problema mesmo ali para a funcionalidade da escola. Mas e o emocional daquela outra? Entendeu? É muito difícil. Então você vai encontrar pessoas boas, adolescentes que são... tem um pouco mais de empatia, tem um outro olhar, isso vai muito da educação. Também vem muito de casa, então cada um tem uma história e tá tudo bem, porém isso falta. E aí é mais fácil, quando é criança, antes da adolescência. Começou a adolescência, as coisas vão complicar, principalmente para o autista nível 1 de suporte. Por quê? Porque eles vão perceber mais, eles não vão querer pertencer, eles vão querer ser igual ao amigo. Ele vai querer fazer tudo que o outro faz, muitas vezes. E aí, ele não vai conseguir ler, ele não vai ter a malícia. Porque a idade cronológica, muitas vezes, não vai bater com a idade emocional. E aí, cria problema, criam problemas sérios, inclusive. Por isso que eu te falei que eles não sabem lidar o adolescente assim, às vezes não sabe lidar com as emoções, né? Ele não vai saber, tanto que tem muitas questões entre pais e filhos quando na adolescência, que nunca brigou, começa a brigar. Meu filho, que é isso? Não conhece esse filho. Não, você não conhece, porque realmente ele está em transformação, nem ele sabe quem ele é, que dirá, não é, ele está querendo saber quem ele é. Agora você imagina, num high school, um monte de adolescente, 14, que cada um de um lugar,
e o seu filho que tem, ou qualquer outro autista que está ali no meio. Por isso que essa coisa de inclusão, a gente tem que se preparar para isso. Não é só jogar a criança ali no meio. É levar a informação também. É isso. Né? Eu tenho muita vontade de chegar no distrito, porque tem escolas no Brasil que fazem o seguinte: a gente vai lá, faz uma palestra, chama aqueles alunos, vamos falar, olha, o amiguinho é diferente. Fulano, vem cá, você fez bullying com alguém? E se fizesse isso com você? Aquilo que às vezes a gente faz na terapia, ou faz mesmo, fala. Eu lembro do meu pai, até hoje, fala no meu ouvido: faça com outro, não faça o que não gostaria que fizesse com você. E a gente percebe, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu não sei, eu tô aqui há muitos anos, então é a minha percepção do que eu vivo. Isso que não tem isso. Não faça com outro o que você não gostaria, né? Isso aí falta e aí vai complicar. E com o autismo vai complicar. E então eu recebo pais e mães o tempo inteiro falando: poxa, meu filho, fizeram isso com ele, meu filho. E a gente acha que o bullying físico é o que dói mais. Tem um autista, né, famoso aí, o Fel. Uma vez numa entrevista ele falou que de todos os bullies, que ele sofreu tudo quanto é tipo de... mas que o pior foi quando ele percebeu que ele era como se ele fosse invisível, ou seja, a rejeição. É algo que marcou ele. Ele falou: olha, me jogaram de cabeça para baixo dentro do lixo, tiraram, me bateram. Mas estavam me notando. Mas quando fingiram que eu não estava ali, me ignoraram, isso dói em mim até hoje. E é verdade, quem gosta, né, de ser ignorado? E aí a gente sente, a mãe, a família, todo mundo sente essa dor, porque você não pode, você pode mudar você. Mas o autista sente igual sente. E isso é mito que o autista não sente. É um mito. E isso inclusive, né? Eu fazendo já o meu... No meu Instagram eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre o mito. Eu falo de coisas assim, no sentido de que as pessoas falam assim: não é sobre mudar aquela criança, mas é sobre entender como ela funciona. Você me fez uma pergunta do olhar, né? Isso. Então, assim, às vezes, assim, por que eu vou fazer aquela criança olhar para mim, olhar nos meus olhos? Por que eu não posso entender e me colocar num lugar de, sim, como é que eu vou conquistar esse olhar sem invadir essa criança? Entendeu? Então, eu trago muito essas reflexões ali, justamente por isso, porque tem muito mito. O autista não gosta de socializar. Meu Deus, o meu é um político. Ele conhece todo mundo pelo nome, ele fala oi com todo mundo, ele gosta de gente. Só que ele tem o tempo dele, como todo mundo, né? Então não tem isso. Então é muita coisa que é dita que não é. Só quem vive que sabe. Porque você conheceu um autista, você conhece um. Você conhece um, né? Verdade. Exato. É muito único, é muito dentro da singularidade mesmo de cada um de nós. Que você quer que o seu filho seja feliz. É o mais importante. O que eu quero pro David, que ele seja feliz. O que ele vai fazer? Não sei. Se ele quiser ser salva-vidas, ele tá feliz? Se ele fala que ele vai ter o próprio parque dele aquático. Ai, que lindo. Ele fala David's World. Já tem David's World. Já tem o nome. Já tem até nome. Então, assim, ele na cabeça dele, ele vai construir o parque dele. Ele vai e ele pode sim trabalhar num parque, porque olha, é capaz dele entender da dinâmica ali do que qualquer um que já fez algum curso, trabalhou, é engenheiro, enfim, que faz. Então ele é bem, e não é só ele, é você achar o talento do seu filho e não desistir. Não deixa que aquele monstro que te entrega assim, o soco no seu estômago, não fica ali parado. Tudo bem, você sofre, respira, procura ajuda. Você tem um grupo aqui, né? De mulheres. Exato. E por quê? Porque a solidão que você perguntou. Já me senti sozinha? Já. Eu tenho amigas maravilhosas. As pessoas se afastaram de você? Teve amigos que afastaram de você por esse motivo ou não? Não que se afastaram. Meus amigos, eu sou muito abençoada, eu conto assim, né? Mas sim, você às vezes é deixado de... Alguém não vai chamar, não vai te convidar, porque não vai te convidar porque sabe que seu filho não vai. Ou você também vai, às vezes não são as pessoas que te deixam de lado. Você vai querendo se proteger, vai querer proteger o seu filho. E é isso aí, o lugar do autista é em qualquer lugar que ele queira estar. Não tem isso.
Isso eu aprendi. Não vou... Já fui aquela de... Não, deixa eu ficar aqui, porque eu não vou dar conta quando meu filho se jogar no chão, gritando dentro do supermercado. Gente, se você vê alguém passando por isso, pensa. Colhe, né? Se você não puder fazer nada ou não quiser, tudo bem, mas também não olha com aquela cara, tipo, ai meu Deus, você não sabe. Do jeito que as coisas andam, eu falei um dia desse pra uma conhecida minha. Não se preocupe, todo mundo vai ter alguém daqui a pouco na família. Não tô jogando, não é praga não é ciência. Tá aí, é realidade, números, né? entendeu? Gostem ou não, né? Tá aí. Então, o autismo é muito específico, assim, é algo muito grande para se falar, porque você vai entrar, ninguém fala, parece até que o autista só tem criança. Exatamente. Peraí, cadê o autista que é velho? O idoso, o adulto, as mulheres que mascaram tanto e são diagnosticadas com tantas outras coisas antes de chegar no diagnóstico de autismo e vão sofrer. E isso é muito real. Então você vai conhecer alguém na sua família ou alguém que você... Então você precisa aprender a lidar. Exatamente. Eu acho que é até bom, né? Porque a gente está cada vez mais evoluindo e entendendo e tendo mais conhecimento pra gente saber lidar com a gente mesmo. Exatamente. Porque tá o TDAH aí pra falar, né? TDAH. O TDAH é algo que assim... Tá muito... todo mundo tem TDAH? Não, gente. Todo mundo tem traços de tudo, né? Exatamente. Aí você entra na questão... Tem o prejuízo, porque a pessoa, algum prejuízo ela vai ter social, nas relações também, não só no social, mas na vida dela. Às vezes aquela pessoa que nunca conseguiu vencer na vida no sentido a carreira. Por que que isso tem muito a ver com com crença limitante? Por que eu tô parado? Por que eu não vou? E por que eu sou assim? Então procura ajuda. E a mãe atípica, ela precisa de grupo de apoio, precisa sim de terapia. Eu falo, olha, a terapia ela é vida porque você precisa ter um lugar de fala, senão você vai adoecer. A psicossomática tá aí para falar isso. O que você não fala, o corpo vai falar. Vai comunicar, você vai adoecer fisicamente mesmo. Então, esse grupo de mães, eu falo que é uma terapia em grupo. A gente marca 9 da manhã, achando que vai sair de lá 11, 10. Tem dia que a gente tá até 2 da tarde. Precisa. E assim, conhecimento. Eu sempre falo, apoio, isso, coloque a máscara. Não tem né, no avião, o que a aeromoça fala? Põe a máscara em você primeiro, depois Depois você ajuda a criança, o idoso, em quem, né, não pode estar ali do seu lado, mas primeiro em quem? Você. Porque o seu filho precisa que você esteja bem. Ele quer uma mãe feliz. Eles são muito sensíveis. Eu percebo, quando eu não tô bem, o meu filho fica mais desregulado. Ele não, talvez não vai saber me falar, mas ele tá percebendo. E ele fica, mamãe, você tá ok? Mamãe, você tá ok? Tô, meu filho, mas eu tô. Meu filho, ele tá vendo que eu não tô. A gente acha que não. E é muito legal isso que você fala. A gente só pensa na criança e a gente esquece do adulto. Esquece. Por quê? Vem cá, só existe criança autista? Não. Então, na minha cabeça, de novo, ignorante no assunto, tanto que eu só pensava no autista como uma criança agressiva. Nossa, e não, o autista, ele não é agressivo. Na minha cabeça, por não conviver, eu sempre achei que o autista era agressivo. Falei, ele é agressivo, eu não posso chegar perto. E é isso. Sabe como que eles querem ser tratados? Como qualquer outro. Quando você tenta, né? Você fala, tem gente que não vai chegar perto. Eu não sei como lidar com ele. Fala, oi, tudo bem? O que vai acontecer? Às vezes ele pode responder, ou ele pode não responder. Ou ele vai ser tão direto com você que você vai falar assim, gente, de educação. Não é, gente. Não é, às vezes fala não é educação. Porque os pais educam. Só que tem um tempo deles aprenderem também. E é o jeito sem filtro ali. Aquilo que a gente tem vontade de falar, já percebeu? Às vezes a gente pensa, não tem aquele meme que fala, meu Deus, se eu fosse falar tudo que eu penso, eu tava presa. Não é isso? O autista não, ele vai falar. Dimensão, né? Claro, é todo autista que é assim? Não. É isso, é muito importante. Eu sempre falo, não. Mas cada caso é um caso, isso aí. Mas ele vai, entendeu? Meu filho uma vez falou para um convidado assim, fulano, já são ano novo, são 3 da manhã. Isso é hora de você estar na sua casa dormindo, você não foi embora, por quê? Olha isso. Ainda bem que ele morreu de rir. Você tem razão, David, estou indo embora agora.
Porque certo. ele já... Precisamos mais Davids na nossa Não vida, é gente. verdade. Dessa sinceridade. Da sinceridade, né? Exatamente. Mas, claro, né? A gente ensina, meu filho, não pode falar isso para um convidado. Mas na hora ali, ele nunca tinha feito isso, então, claro, ele nunca me viu fazer isso. Mas foi o que ele sentiu naquele Na momento. hora ele olhou e falou assim, meu Deus, já passou da hora de eu dormir, eu já dormi, já fui pro quarto, já voltei, e esse homem tá aqui ainda. Por que ele não vai embora, né? Então, é isso aí. É difícil, mas ao mesmo tempo, assim, eu não troco meu filho por nada nesse mundo. Amiga, se você tivesse que voltar lá, se tivesse que recomeçar tudo de novo lá atrás, o que você faria diferente hoje? A Flávia faria diferente? Você poderia falar para as mulheres o que você poderia fazer? Se fosse, nossa, e todas as vezes eu olho para mim e falo assim, nossa, mas se eu tivesse feito isso lá atrás, talvez teria um resultado diferente. Você, com o seu conhecimento hoje, com a sua psicanálise. A psicanálise, né? O que você faria diferente lá? Que você poderia falar para as pessoas, não seria uma coisa assim, pontual. Você fala assim, olha, se eu tivesse talvez essa sabedoria que eu tenho agora, esse conhecimento, eu teria feito isso nesse momento. A gente sempre acha que a gente pode fazer mais, né? Eu acho que tudo teve um aprendizado e um porquê. Por muito tempo eu me culpei do meu filho não ter feito tantas terapias quanto me disseram que ele deveria. Hoje eu olho e às vezes eu falo, sabe que se ele tivesse feito, ele estaria mais desenvolvido? Poderia. Talvez, eu não sei, a gente não tem como saber. Até porque a gente tem criança, como eu te disse, que vai do 1 pro 3, do 3 pro 2, não tem. Então, agora, eu teria me culpado menos. Se você tivesse... Sim. Eu teria chorado menos, talvez. Eu acho, não é que não foi difícil pra mim, mas pro meu marido eu acho que foi mais difícil. Pra ele, essa negação que a gente fica, não é isso. Gente, se tá ali diferente daquilo... Hoje a gente tem muita informação, né? Mas antigamente não tinha. Eu fui buscar. E é isso, busca informação. Por quê? Bem cá, não é porque é médico que ele sabe tudo, não é. Então a gente sabe. E não tem ninguém melhor do que você para conhecer o filho. Quem conhece, quem é o melhor expert no filho ali, no seu autista? Eu conheço o meu, eu sei o que ele precisa. Os meus pacientes, as mães, sim, eu conheço porque eu conheço no geral. Meu olhar é aberto. Mas quem é que eu conheço mais? Só de olhar. Então você, mãe, precisa conhecer para você falar para o profissional, quando ele também não estiver percebendo quem é o seu filho. Eu sei o que funciona, o que não funciona. Não fala assim com ele não, porque, olha, se você falar assim, você vai receber uma resposta que eu acho que você não vai gostar. Não, mas eu só tô te avisando. Né? Às vezes na escola eles têm uma forma firme de falar, né? Imponente. Às vezes o autista precisa de uma firmeza, alguns precisam, para poder escutar. Outros vão se sentir tão agredidos que eles não vão... Ele não é agressivo, a maioria deles não é agressivo fisicamente, como as pessoas acham. E quando eles agridem a eles mesmos. Por que às vezes eles vão querer... aquele comportamento está querendo te dizer alguma coisa. E quando chega a esse nível de desregulação, dele querer agredir alguém, ali porque muita coisa já aconteceu para ele chegar nesse nível. Então o autista não é agressivo. Ele não é, isso é um mito, ele não é. Ele pode ficar agressivo, mas qualquer um pode ficar agressivo. A gente pode ficar agressiva também, dependendo da situação. Não Exatamente. Então ele não é diferente, só que o pavio ali é mais curto porque o sensorial, é muita coisa que envolve uma criança. Um adolescente, um sujeito, a gente fala na psicanálise o sujeito autista, né? A pessoa com autismo, né? E eu falo, meu filho, ele tem autismo, ele não é autista, porque ele é meu filho, independente, mas ele tem uma condição igual, sei lá, eu tenho febre, eu tenho dor de cabeça, ele tem autismo, eu tenho TDAH, ele tem autismo, e aí? Tem pessoas que têm outra coisa, tem gente que eu tenho câncer, eu tenho, sei lá, qualquer outra condição que eu preciso tratar. Mas você não é o câncer, você não é o câncer, você não é o TDAH, você tem aquilo que você precisa, você funciona de uma maneira, outro funciona de outra, e cada um tem que achar a melhor maneira de funcionar. E cada família, dentro da dinâmica da família, isso tem que respeitar,
você precisa respeitar aquele ambiente daquela pessoa. Não é sobre mudar tudo, mas é levar a informação e ferramenta para a pessoa poder entender. Eu falo, não tá, o jogo do xadrez ali, a gente não tá jogando, é estratégia. Se eu tô vendo que eu não tô ganhando o jogo, o que eu faço? Eu tenho que mudar a peça. Muda a peça. No futebol eu mudo o jogador, porque não tem uma receita. Simples assim, né? Não é simples, mas é mais ou menos isso. E aí você fechar o nosso assunto, você queria falar pra quem tá lá, eu acho que mas falar, sabe? Eu acho que é tão importante estar passando essa informação para as pessoas que estão nessa situação, para as pessoas em volta que convivem ou que não conhecem. Você queria falar, deixa uma mensagem para quem tá ali, para realmente ter esse olhar de empatia, de solidariedade, generosidade, que não é uma doença, não é a pessoa que é autista. Não, e aquilo, mesmo que fosse uma doença, a gente precisa aprender a olhar para o outro com esse olhar de, ok, essa pessoa não é como eu sou, ela tem uma diferença, mas ela tem às vezes uma dificuldade, ela não se comunica como eu me comunico, porém, a gente olha e fala assim, ela não é menos ou mais. Eu sempre falo isso pro meu filho. Você não é melhor e nem pior do que você é você. Você que tá aí, passou por um autista, ele não é menor, ele não é menos nem mais que você. Porque, né, as pessoas vão aquela criança que não tem inteligência para o gênio. Não é. Entre esses dois lugares existem tantas outras coisas. Lindas também, né? É a beleza, é encontrar a beleza. Porque eu falei, encontrar a beleza do seu filho. Então não julgue. É muito difícil falar não julgue. A gente não julgar o seu filho. Não julgue. Não julgue ninguém, porque você não conhece. Crianças, né? Assim, e até nem dentro da questão do autismo. Por exemplo, você vai às vezes num lugar, alguém te tratou mal. Aí se você vai, ao invés de você retrucar aquela pessoa, você que, né, funciona dentro, né, daquilo que é típico, ao invés de você já percebeu que alguém é grosso com você, se você é mais educado? Ele muda, né? Então, é sobre isso. Então, assim, não tenha medo de chegar perto. Eu entendo que às vezes as pessoas têm esse medo, mas olhe, pesquisa. Gente, tá aí. Vocês precisam se informar. Esse mês é o mês de conscientização do autismo. Eu falo de autismo o ano inteiro, porque eu vivo, respiro, eu amo o que eu faço. Na sua vida real, na minha vida. Eu tenho eu tenho esse grupo de mães em Katy. Agora, em maio, eu tô lançando o Juntos pelo TEA Sem Fronteiras, para acolher todas as mães brasileiras ao redor do mundo que estão aí fora do Brasil e as que estão no Brasil também que me procuram, porque eu não dou conta de atender todo mundo. Então, às vezes você precisa de um lugar que você reúne, passa informação, que você possa atender. Eu não posso fazer tudo sozinha. Se eu pudesse, eu ia amar. Mas eu sempre estou à disposição para ajudar quando me perguntam, quando me mandam mensagens, eu sempre vou responder, eu sempre estou ali para aquela pessoa. Porque um dia eu já fui essa pessoa que perguntou para alguém, sabe? É muito importante essa rede de apoio, né? Muito, muito. As mães... Conversar, que você acabou de falar, eu chego lá para ficar 1 hora e acabo ficando o dia inteiro tanta a gente fica. Geralmente os nossos encontros são na terceira sexta do mês, né? E eu já tiro a sexta-feira, assim, justamente porque eu sei que eu não vou sair dali, às vezes, 1, 2 da tarde, porque o lugar fecha. Porque senão... E a dona do café, ela tem um filho autista também. Olha, que legal. Que já é adulto, então a gente aprende, poxa, ali no grupo... Ela já passou por tudo aquilo, Exato, né? O filho dela dirige, o filho dela tá na faculdade. Assim, e até nem dentro da questão do autismo. Por exemplo, você vai às vezes num lugar, alguém te tratou mal. Aí se você vai, ao invés de você retrucar aquela pessoa, você que, né, funciona dentro, né, daquilo que é típico, ao invés de você já percebeu que alguém é grosso com você, se você é mais educado? Ele muda, né? Então, é sobre isso. Então, assim, não tenha medo de chegar perto. Eu entendo que às vezes as pessoas têm esse medo, mas olhe, pesquisa. Gente, tá aí. Vocês precisam se informar. Esse mês é o mês de conscientização do autismo. Eu falo de autismo o ano inteiro, porque eu vivo, respiro, eu amo o que eu faço. Na sua vida real, na minha vida. Eu tenho eu tenho esse grupo de mães em Katy. Agora, em maio, eu tô lançando o Juntos pelo TEA Sem Fronteiras, para acolher todas as mães
brasileiras ao redor do mundo que estão aí fora do Brasil e as que estão no Brasil também que me procuram, porque eu não dou conta de atender todo mundo. Então, às vezes você precisa de um lugar que você reúne, passa informação, que você possa atender. Eu não posso fazer tudo sozinha. Se eu pudesse, eu ia amar. Mas eu sempre estou à disposição para ajudar quando me perguntam, quando me mandam mensagens, eu sempre vou responder, eu sempre estou ali para aquela pessoa. Porque um dia eu já fui essa pessoa que perguntou para alguém, sabe? Quão importante essa rede de apoio né? Muito, muito. As mães... Pra gente conversar, que você acabou de falar, eu chego lá para ficar 1 hora e acabo ficando o dia inteiro tanta a gente fica. Geralmente os nossos encontros são na terceira sexta do mês, né? E eu já tiro a sexta-feira, assim, justamente porque eu sei que eu não vou sair dali, às vezes, 1, 2 da tarde, porque o lugar fecha. Porque senão... E a dona do café, ela tem um filho autista também. Olha, que legal. Que já é adulto, então a gente aprende, poxa, ali no grupo... Ela já passou por tudo aquilo, Exato, né? O filho dela dirige, o filho dela tá na faculdade, o filho dela trabalha. E aí você fala assim, nossa, então ele é... Não, aí você conhece e fala, gente, ele é igual o meu filho. Então o meu filho também vai dirigir, também vai trabalhar. E ela é até engraçada, que ela fala assim, gente, meu filho que é típico, que não tem autismo, não gosta de dirigir, não dirige. Eu falei, gente, o meu também não. Vai encontrando pessoas com os mesmos... Exato. E aí, ela falou pra mim um dia desse, né, a Joana falou assim, Flávia, poxa... Quem dera se na minha época tivesse um grupo desse. Quer dizer, ela passou isso tudo sozinha, né? Por que você tá no Elementary? Você tem a mãe, do coleguinha, você vai conhecer. É muito mais fácil. Daqui a pouco, você não sabe mais quem é quem. E você não tem referência, né? É tribo. Pro adolescente, pras mães. É lugar ali de troca mesmo. Eu desejo quando se for. É isso aí. E você vai ficar baseado nisso, nesse amor, né? É só o amor mesmo. Que vai cobrir tudo aquilo, que vai superar tudo aquilo que às vezes as pessoas olham como defeito, a gente vai olhar com uma outra lente. Vamos olhar o outro lado ali, né? Aquela 6 e o 9. Depende de onde você tá. Às vezes, se você tá no mesmo lugar que a outra pessoa, você tá olhando o 6 e o 9. Mas se você tá na direção contrária, cada um tá vendo uma coisa. Então é voltar para esse lugar, buscar sempre essa ajuda e o conhecimento. Para que você, muitas mães, assim, a gente está terminando, mas isso é importante. Como eu converso com muita mãe, o que acontece? Eu não sei em quem confiar, porque o médico tal disse que meu filho precisa disso, mas o outro disse que ele precisa daquilo. O outro disse, e eu sinto isso, palavras de algumas mães, que cada um está olhando o interesse dele. Como eu vou saber o que meu filho... É você mesmo, se você procurar informação... Eu não sou, ninguém me engana mais. Não me enganam, porque eu sei exatamente o que o meu filho precisa. Curiosa, né? Não, e a gente tem que ser, olha, é isso. A mãe do autista, você vai ver que ela tem hora que você conhece mães que sabem mais do que o médico. Às vezes vai saber, porque ela é informada, ela tem que ser. Você está vivendo ali no dia a dia. Você precisa. Você está dentro da sua casa, né? Você vai falar o que o meu filho precisa, não pode ficar parada. Cada minuto conta. Como é que eu posso desenvolver? Às vezes, eu não posso pagar uma terapia, mas você pode ir para a internet, olhar um vídeo, eu posso brincar. O que é isso? As pessoas não brincam mais. Eu brinco que o mundo tá autista. Por quê? Tá todo mundo com o telefone na mão, hiperfocando naquilo que elas querem hiperfocar. E as crianças estão indo por esse. Cadê o brincar? O desenvolver. Então, não vai saber responder às vezes. Seu filho brinca? Ele brinca como? Não sei, claro que não, porque ele tá ali, né, brincando, olhando, e tá tudo bem. Porque a gente não pode julgar, porque principalmente aqui nos Estados Unidos, né? A gente sabe que às vezes a gente precisa, não, a gente precisa, porque a gente não tem, nem todo mundo tem rede de apoio. Você precisa fazer uma comida, precisa limpar uma casa, você precisa cuidar do lar. Não é só aquela criança que demanda muito, mas um pouquinho, não precisa, quando der atenção... Estar presente mesmo, né? Estar presente é diferente de dar atenção, né? Porque dar atenção... Você pode estar cozinhando e falando, não sei o quê, mas... Não, mas estar presente, eu tô presente aqui, eu tô só fazendo, eu tô trocando, né? E aí é sobre isso, mas é só isso. Então,
Que lindo. A gente vai fazer vários podcasts, gente, porque Menina, essa mulher tem muita informação, ela tem muita coisa linda que ela quer mostrar pra gente, nos ensinar, que olha, vamos fazer mais. Vamos fazer por idade. Criança, adolescente, mulher, homem. Porque difere todo mundo aí, Ai, né? meu pai do céu, outro assunto. Ô, Flá, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Eita, vamos. Pronto, Bora. Ai, vamos ver. Flá, um sonho. Um sonho. Ai, nossa, um sonho. Eu tenho vários, esse que é o problema, né? Mas um Flá, sonho. Assim, esse é meu maior sonho. Pode ser o sonho assim, mais mirabolante da vida. Pode. Então, eu quero hoje, o que eu faço, o meu sonho é que eu possa falar para muitas pessoas, eu possa ajudar essas pessoas a entenderem aquilo que eu entendi. É um sonho que eu tenho, não de ficar conhecida, mas de poder passar a informação correta e de poder ser alguém que alguém fala assim, eu conto com a Flávia, sabe, ela pode me ajudar. Talvez não no 1 a 1, mas olha, aquilo que ela disse me ajudou a interpretar o meu filho. Então, meu sonho é ser esse canal de comunicação. E eu sou ativista no autismo, sim, para quebrar o preconceito. É isso, é um sonho que eu tenho, que as pessoas olhem o autismo da forma correta, pela lente correta. Esse é um sonho, assim, é o meu maior sonho. Que lindo, vai acontecer, já tá lançado o universo. Já de ser essa comunicadora. Agora, em uma palavra. Mãe é amor que supera tudo nessa vida. Eu comparo o amor a mãe em si, né? É um amor incondicional. Tem que ser. E eu falo que é o amor de Deus mesmo, assim. Ser uma mãe atípica para mim trouxe mudança. Trouxe tudo para mim. Do bom ao ruim, mas a gente na vida é assim. Do ruim a gente faz um bom, né? Isso aí. Então, eu conheci o meu melhor e o meu pior. E eu escolhi ficar com o meu melhor. Então, é sobre isso, é sobre amor. O medo? Medo. Eu acho que é um medo toda mãe atípica tem. Aí agora acho que eu vou chorar. Eu acho que o maior medo que a gente tem é de morrer. Porque a gente, mesmo que seu filho seja funcional, ninguém, nem o meu marido que me perdoe, ele sabe que eu falo isso pra ele, não é segredo pra ele. Ele sabe também que ninguém vai tratar o meu filho, ou vai entender, ou vai ficar naquele lugar que eu fico pra ele. Ninguém vai entender o meu David como eu. Então, a gente tem medo de morrer porque quem vai fazer por ele aquilo que eu faço? Claro que ele vai se virar, não vai morrer por isso. Mas a gente não quer, não quero. Se eu pudesse, assim, a gente fala assim, não, nós vamos todos juntos, ninguém vai morrer. Aqui em casa todo mundo é eterno. Mas a gente brinca, a gente sabe que não é assim. E a gente tem que preparar eles para isso, né? Esse é o medo de todo mundo, eu tenho certeza. De todo mundo, meu também. Seu também, mas a gente tem que criar os nossos filhos para que eles não precisem da gente. Então, assim, é o maior desafio de toda mãe, independente do filho. E tem mães que têm mais desafios de fazer com aquele, porque tem criança que não vai falar. Ela vai comunicar, a mesma comunicação que eu estava falando ali, né, por PECs, hoje em dia pelo eletrônico, tem programinhas que você escreve, a criança vai escrever e sai a voz, ela comunica, né? Então, mesmo assim, quem vai ter essa mãe? Essa palavra doce, mágica, maravilhosa. Mas acho que esse medo de morrer, toda mãe atípica tem, independente do grau do autismo do filho. Ou da mãe, né? Mas Flávia pela Flávia? Quem é a Flávia? Pela Flávia. Hoje a Flávia é alguém que olha para ela também. Então, assim, você se colocar também em primeiro lugar faz parte do... Principalmente, quem cuida de alguém precisa entender que você... Porque se meu medo é morrer, se eu não cuidar de mim... É o que vai acontecer mais cedo. Eu vou morrer mais cedo, né? Então, quando eu falo, eu me priorizo também não, eu me priorizo para poder priorizar os meus filhos, o David, que é o meu filho que tem o autismo, mas a minha família, porque eu preciso estar bem. Isso não é só fisicamente, não, emocionalmente é num todo, porque espiritualmente, assim, nossa, é o principal. Dentro do que eu creio, vem o espiritual, aí vem o seu emocional, e aí vem o seu físico. E é assim que funciona mesmo quando a gente estuda, tá? O espiritual, ele comanda tudo. Só que uma coisa depende da outra, né? Vem espiritual, emocional, físico. Seu herói. Meu herói.
nossa, meu herói é Jesus, ele é tudo pra mim. Amei. Ele é a razão de eu estar aqui, ele assim, porque vem muita força. A gente precisa de fé. Independente da fé de cada um, mas a gente precisa ter fé. Eu acho que ela sustenta, mas ela precisa também do seu emocional. Isso aí eu aprendi também, que não, às vezes a nossa fé não que a gente falte fé, mas o emocional da gente faz com que a gente vai minando, né? Vai minando os campos e a gente até acha que tá sem fé. E às vezes não é falta de fé, é o nosso emocional nos traindo ali, nos sabotando. De fechar uma frase. Então, é até aquela frase que eu disse no começo, porque isso é uma verdade que eu carrego. O diagnóstico, né, do seu filho não define. Não permita. E se você pensa que define, não permita que define. Não pode definir. Ninguém. Nenhum diagnóstico, né? Mas no caso do autismo, o diagnóstico, ele não vai... Então, tenha isso para sua vida. Ele vai ser quem ele tiver que ser. Ele vai ser o que ele tiver que ser. Independente, claro, diagnóstico precoce, importante. Trabalhar, muito importante. Todas as necessidades, isso aí, tá tudo certo. Mas, assim, você precisa tá ali junto com ele, não desista. Você tem que entender que independente, ele não se define num diagnóstico. Ele é seu filho da mesma forma, né? Vai ter gente que tem filho que tem uma outra questão. A história não vai ser fácil. Vai valer a pena. E tire, como eu tiro hoje em dia, né? Eu disse que eu me sinto a minha família inteira olha e fala assim, nossa, eu sinto que eu sou um ser humano melhor. Então, tenta ali tirar dessa questão, daquilo que às vezes está doendo em você, algo que você também vai aprender com isso. Amiga, amei, gratidão, gente. meu amor, obrigada, que coisa adorei. linda, que orgulho de você, viu, que mãe linda, que a sua palavra ecoe pelo mundo, que você ajude mesmo, que esse seu sonho de levar essa palavra e salvar vidas, salvar famílias, Isso aí. que elas cheguem nas pessoas que tem que chegar, e vai Amém. chegar, através Amém. daqui, através de você, através do seu canal, que conte pra gente qual que é o seu canal no Instagram. Então, lá no Instagram tá o PC, né, de psicanalista, então é PC Flávia Fenstermaker. Depois eu vou A gente colocar vai deixar pra aqui na vocês. legenda, né? Isso, vai ali, tem muita informação, a gente vai estar trabalhando para ter mais, cada dia mais ali, esse é um objetivo também. Vocês têm por ali também, se alguém tiver uma dúvida. Isso, eu tô chama sempre você. ali e é isso. E para quem é da região, né, começou em Keire, mas eu descobri que tem gente de Dallas no meu grupo de Keire, mas eu tô, como eu te disse, o grupo Juntas pelo TEA, né, Sem Fronteiras, ele vai acolher todo mundo que não tá em Keire, porque não tem como reunir, né? Mas a gente vai ter como reunir de uma outra forma e ter essa troca, porque a internet tá aí pra isso. Não tem mais distância. Agora então... não tem. Obrigada, meu amor! Adorei! Gente, chegamos aqui 2 da tarde. Que horas são, Flávia? Menina, vai dar 9, você acredita? Olha isso, quase 9 Até da 9 noite. da noite. A mulher tem que ir embora ainda. A vovó dormir. Falei, vai embora. Eu falei assim, eu vou dormir aqui.